Seja bem-vindo a Coritiba. Professor Fernando Seabra, novo técnico do Coxa para a temporada de 2026. Aqui a gente está passando, Seabra, pela Praça do Japão. É uma praça que ela celebra a comunidade japonesa, né? Coritiba tem a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, só atrás de São Paulo. E você vem de São Paulo, né, Seabra? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Bom, eu nasci em São Paulo mesmo, né? As famílias dos meus pais também já eram de lá. E ambos foram, né, professores universitários, hoje estão aposentados. Os dois ainda estão vivos, os dois de geografia, inclusive. E você foi para esse lado mais do esporte, Seabra. Conta um pouco da tua formação, assim. Você é um cara que fez mais de uma universidade, você foi formado na USP, né? Como é que vem o teu background acadêmico, assim? Olha, na verdade, quando eu termino o colegial, eu entro na Faculdade de Ciências Sociais. Mas, apesar de gostar do curso, não me identificava com aquilo que poderia ser a minha vida, as atuações que eu pudesse ter. E isso foi amadurecendo, né, esse tipo de preocupação. No terceiro ano eu acabei optando por trocar de curso, né? Então eu larguei as Ciências Sociais e prestei vestibular de novo e entrei na Faculdade de Esporte. Hoje o esporte já nem existe mais, voltou a ser só Educação Física, né? Na USP teve um momento em que separou. E durante a Faculdade de Esporte ali eu comecei a dar treino, porque tem aquele mercado das equipes universitárias. Então era um laboratório para a gente começar a exercitar aí a vivência, né, e a experiência como treinador. Tudo que te constitui na sua visão de mundo impacta na sua forma de exercer principalmente a liderança, né, num cargo como treinador, né? Então eu sou uma pessoa que busca ter compromisso com o conteúdo, né? Acho que isso vem da formação acadêmica de uma forma geral. Busco ter um sentido pedagógico nas ações e na forma de intervir, seja nas situações de campo, seja nas situações de vestiário ou de vídeo, enfim, né? E procuro criar um ambiente seguro. Valorizo isso e acho que isso já existe no Coritiba, né? Seabra, e você é formado em esporte na USP, e como é que é esse salto teu pro futebol profissional, né? Você começou, né, na Cisense, interior de São Paulo, passou por vários clubes, foi campeão na base. Como é que sai deste salto, Fernando Seabra, técnico de atlética na USP, para um técnico que começa a sua carreira no profissional? Então, à medida que você está dentro da área e por bastante tempo, você vai criando ali a sua rede de relacionamentos, né, o seu network, né? Em 2001, por exemplo, eu faço o último ano da faculdade com a especialização em treinamento em futebol e nesse programa você tem que fazer um estágio, né? Então eu fiz um estágio na preparação física na base do São Paulo ali. Depois, dentre as muitas atuações em equipes universitárias, eu fui preparador físico da seleção feminina de futebol de campo para uma competição que, se eu não me engano, a FUP organizou, e através desse campeonato teve um treinador que era do futebol feminino que me convidou também para começar a trabalhar. E aí, em 2006, esse treinador ele tem que é o Cleiton Lima, né? Ele que ficou muito tempo no futebol feminino, ele tem um convite para dirigir o Cisense no interior de São Paulo e me chama para ir como preparador físico dele, preparador físico primeiro. E aí lá no Cisense eu acabo acumulando ali as funções de preparador físico e auxiliar técnico. Em paralelo, estudava futebol num grupo de estudos ali que tinha na USP, fazia pesquisa com análise de jogo no futebol. E publiquei um artigo, fiz uma pesquisa tentando criar indicadores que fossem mais contextualizados para tentar desenvolver algum tipo de ferramenta que fosse útil para análise de desempenho no futebol, e esse artigo ele foi aceito num Congresso Mundial de Análise da Performance no Esporte em 2006, que foi na Hungria. Fui para lá, apresentei, fui premiado com a publicação
numa revista internacional, e na volta, aproveitando esse momento, essa bagagem, eu apresentei um projeto de análise de desempenho no Barueri. E aí eu iniciei como analista de desempenho do time principal do Barueri em 2007 e auxiliar técnico do Profissional B, que jogava a Copa Paulista. Então ali teve essa passagem. No final do ano eu sou promovido para auxiliar técnico do Profissional A em 2008, que jogava Paulista Série A1. E um pouco mais para frente tive um convite, mas também era um processo seletivo, mas enfim, acabei sendo aceito como treinador do Sub-20 do Pão de Açúcar, que era um projeto muito legal que tinha em São Paulo. Então, em 2008 eu inicio ali mesmo como treinador. Fico como treinador, Pão de Açúcar e depois Red Bull Brasil, base até 2013. Em 2013 sou auxiliar técnico da Série A2 do Campeonato Paulista, o Emerson Maria. Depois vem o Argel, com o Claudio Miro, auxiliar, eu continuo, né? E depois eu toco uma Copa Paulista lá como um interino, né? Numa situação ali de transição do clube como um todo. A gestão mudou, o elenco ia mudar. Então eu toquei essa Copa Paulista como interino com muitos jogadores da base, ali muitos jogadores emprestados de base de times grandes e tal. Então teve todo esse... Acho que falei da transição e já falei do início como treinador, né? E a partir desse momento eu fico mais no futebol profissional, em funções como auxiliar técnico, como foi no Ceará, ou analista de desempenho, enfim. Terminando o Paulista de 2017 no Santo André, que eu fui auxiliar técnico, vou para a base do Corinthians, onde eu fiquei 3 anos. 2 anos auxiliar do Sub-20 e 1 ano coordenador metodológico. Depois, bom, nesse período todo meus filhos cresceram, né? Um nasceu em 2008, na época do Pão de Açúcar, e outro nasceu em 2013, na época do Red Bull. E isso também foi um fator de eu sempre priorizar os trabalhos perto de casa, independente da função, né? Mas quando chega em 2020, eles estão um pouco maiores e eu estou sentindo bastante a necessidade de voltar a atuar como treinador. Acabo me alinhando com a minha esposa. E entrei em alguns processos ali, Bahia Sub-20 e Atlético Paranaense. E aí no Atlético Paranaense eu fui contratado para o Sub-17. Aí eu retomo ali a carreira como treinador. Você é um cara que estuda muito, né, Seabra? Assim, a gente já, em alguns papos nossos aqui, você já me contou um pouco dessa rotina. Eu queria que você contasse para o torcedor coxa branca a rotina do Fernando Seabra como um treinador. Qual é a sua rotina em dia sem jogo e em dia com jogo? De uma forma geral, eu acordo por volta de 5 e 5 e meia da manhã, porque quando a gente chega no clube para se reunir, para alinhar o treino precisa ter um esboço bem delineado, né? Então a primeira tarefa é preparar esse treino. Se eventualmente antes do meu deslocamento para o CT eu não tiver terminado, eu termino lá, mas sempre antes da reunião de preparação do treino eu acabo terminando, né? Hoje, que é pré-temporada e tem que preparar treino de manhã à tarde, eu acordei às 4, por exemplo, né? Então eu já entreguei o treino da manhã como uma prévia, que a gente vai alinhar, vai discutir, vai ter uma reunião pós-treino sobre o treino que teve ontem. Então, coletivamente, a gente pode transformar essas coisas. E aí a gente faz essa reunião de alinhamento do treino, que é desde o conteúdo da progressão até as funções que cada membro da comissão vai exercer durante o treino, porque existe a apresentação do exercício, orientação geral, existe o comando do exercício, existe os feedbacks localizados para os jogadores, quem vai ter, existe quem vai fazer situações que são operacionais, como impedimento, retorno de bola. Então, para cada exercício, tudo isso daí acaba sendo planejado, né? Então, a gente precisa alinhar, porque é uma operação que precisa ser muito precisa e rápida para não ter atraso, porque a gente lida com a atenção do jogador. Então a atenção do jogador ela não pode cair, a gente não pode ter atraso operacional
durante a execução da atividade. Agora, quando a gente está em competição, a tarefa do dia a dia de treinamento ela também é atravessada por outras situações. A dinâmica de análise de adversário, então a gente tem a reunião que quanto mais cedo possível, se a gente tem uma semana aberta, vai ser menos 5 dias, a gente já vai ter uma apresentação do adversário para que ao longo dos dias que a gente tem durante a semana a gente possa colocar de forma implícita ali os conteúdos estratégicos do jogo. Eu já trabalho com 2 auxiliares porque nos momentos que encavala tem muito congestionamento de jogo, né? Enquanto um está trabalhando um adversário do próximo jogo, o outro já está trabalhando do jogo seguinte e eles vão se alternando. Aqui a gente vai fazer duplas de auxiliar com o analista para tocar esse processo e eu vou sempre também coordenando e me atualizando nesse sentido, né? Futebol as pessoas não têm muita noção, mas futebol é fluxo contínuo. Futebol não para. Não para. Não para porque mesmo nos períodos que você não tem jogo, você precisa treinar. E os períodos que você pode treinar, você tem que extrair tudo que você pode, porque muitas vezes no Brasil você não tem essa oportunidade, né? Então a gente busca distribuir bem as funções, né, dentro da comissão e estabelecer uma lógica de trabalho, um fluxo operacional para cada um desses momentos e aproveitar da melhor forma possível, né? Então, eu particularmente acho que nesse momento um grande desafio é para que também essa carreira ela seja produtiva, prazerosa e tenha longevidade, que a gente consiga dentro desse processo cuidar da qualidade de vida, cuidar da saúde. Então, é uma resolução minha para esse ano. Então, por exemplo, ontem o treino acabou, eu corri em volta do campo, né? Acho que é importante para que a gente também consiga manter um equilíbrio e esteja também, ao mesmo tempo, sempre com a cabeça fresca para interagir com as pessoas, para tomar as decisões, porque senão é aquilo, né? Você começa com uma corrida de 100 metros, mas cada jogo é uma final e ele é preparado como uma final, mas a temporada é uma maratona, então a gente tem que conseguir equilibrar as coisas para garantir esse mesmo nível de entrega, né, de produtividade e de frescor que é necessário até o final. Maratona de jogos, né, Seabra? Ela acaba não sendo uma figura de linguagem. Jogos, você vai ter muitos aqui, onde a gente está chegando agora. Do teu lado esquerdo está o nosso gigante concreto armado, está aqui Major Antônio Couto Pereira, nossa casa, o nosso gigante concreto armado, aqui que a nossa torcida vai te receber muito bem. Aqui que a gente vai estar no dia 7, né, no jogo contra o Foz do Iguaçu, primeiro com o time no Paranaense, mas depois também na estreia do Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. E aqui, Seabra, contando um pouquinho da história do Couto, né? O Couto, o Major Antônio Couto Pereira foi o presidente do Coritiba que comprou o terreno, né? Que adquiriu o terreno, e depois ele também, né? Foi no mandato dele que o Couto foi inaugurado em 1932, primeiro para 1.500 pessoas. Hoje o Couto cabe um pouquinho mais de 40 mil, né? Pelo laudo. Aqui já tivemos tantas e tantas glórias, né? Como diz o nosso hino, tantos e tantos ídolos. Aqui dentro do Couto tem o Tour do Couto, tem o Museu da Glória, depois a gente vai vir aqui com você também daqui a pouco. E aqui no Couto é a nossa fortaleza, né? Onde a gente quer ser muito forte para que a gente consiga aqui os nossos objetivos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá ansioso, Seabra, para começar logo a jogar aqui, para começar a ter o contato com a torcida, a ver o Couto cheio? Qual que é a tua expectativa aqui para os nossos jogos em casa? Olha, a expectativa é grande. A gente sabe como que é a energia do Couto Pereira, né? A gente sempre acompanha e admira muito essa atmosfera de jogo que existe aqui. Então, vivenciar isso, fazer parte disso, é algo que realmente a gente está com uma expectativa enorme para que aconteça. E a gente sabe que nesse retorno à Série A é muito importante aí a nossa atuação como mandante, a nossa pontuação e produtividade. Então a gente conta bastante realmente com esse trunfo. A gente espera realmente jogar com 12 todos os jogos aí, a torcida sendo o nosso 12º jogador. Você sabe, né, Seabra, que a gente teve aqui na Série B a defesa menos vazada, a gente passou mais de um turno sem tomar gol, né? Mas a gente também sabe que a gente precisa, obviamente, para ganhar jogos a gente precisa fazer gols, né? Como é que é o teu estilo de jogo para o torcedor coxa branca, né? Você é um cara que
vou trocar muito em miúdos, tá? Você é um cara que prioriza a defesa, você é um cara que prioriza a construção lá de trás, você é um cara que pensa no jogo mais posicional, você é um cara que faz encaixe individual, ou você muda jogo a jogo, né? Tô falando tudo isso porque você é um cara muito estudioso, repito. Que você pensa, o teu modelo, como você gosta de jogar, quais são as referências que você gosta de buscar para colocar dentro de campo? Olha, defensivamente eu priorizo um jogo com as referências mais zonais, né? E em alguns pequenos momentos é importante a gente poder fazer alguns encaixes, seja numa pressão mais alta, seja numa defesa diária, em alguns momentos específicos. Mas de uma forma geral, a gente tem como uma linha de direção, uma estrutura zonal que vai depender, a estrutura em si, das características dos jogadores que a gente tiver. E é claro que a dinâmica também, né? Porque o desenho é só um ponto de partida, mas muito mais importante do que o desenho são as missões que vão definir a dinâmica de como que esses jogadores vão atuar. E isso sempre vai partir da característica do jogador. Então acho que esse é um ponto importante, seja para atacar, seja para defender. A construção daquilo que vai ser o jogo vai partir daquilo que eu tenho como ferramenta, conhecimento, a minha capacidade de ler e otimizar a característica e as virtudes dos jogadores que a gente tem no elenco. Ofensivamente, eu sempre gosto de priorizar a capacidade da equipe atacar na direção do gol. Acho que quanto melhor ela faz isso, mais ela gera ponto de pressão e abre outros espaços que daí faz sentido saber elaborar, saber trocar de corredor ou de ponto de ataque. Então, a nossa capacidade de fazer isso vai depender também da característica dos jogadores e de explorar isso muito bem, né? Então, quais são aqueles jogadores que têm habilidade de espaço curto, seja individual, seja de associar, quais são aqueles jogadores que são desequilibrantes no espaço de velocidade, como que a gente pode fazer isso contra um bloco baixo, como que a gente pode fazer isso contra uma equipe que nos ataca e vai nos permitir algumas transições em profundidade. Então, a gente precisa, na verdade, ser competente em diferentes circunstâncias e fases do jogo, e a estratégia é muito mais conseguir colocar ênfase e foco num subconjunto dessas coisas que seja específico para cada jogo, para que a gente aumente a nossa possibilidade de vitória. Gosto de um jogo posicional, mas gosto de um jogo posicional associativo. Acho que é importante os jogadores também terem liberdade para não jogar só dentro de uma caixinha, só dentro de um espaço, para que eles possam também se articular de uma forma um pouco mais livre, com mais improvisação, mas sem perder de vista a objetividade. Quando a gente puder criar uma oportunidade de gol, que a gente possa ter uma troca de ritmo importante, que a gente chegue na área com peso, né, que é necessário. O que você gosta de fazer nos seus momentos de passeio, né? O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Você falou de ter qualidade de vida. Quem é o Fernando Seabra fora do campo? O que você gosta de fazer, de assistir, de curtir, de ouvir, enfim? Como que é você fora do trabalho? Olha, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série, mas principalmente eu gosto de tocar, né? Eu toco guitarra, é algo que eu comecei na adolescência, gosto bastante de blues, desenvolvi um gosto com o tempo e hoje eu talvez ouça mais até jazz do que blues, mas também muito influenciado pelos guitarristas de jazz e blue jazz, né? Então, meu principal passatempo, na verdade, é música. Se eu não estou tocando, gosto de ouvir música simplesmente também. Então, às vezes no quarto mesmo, para acalmar a mente, poder tirar um pouco o foco de atenção nas questões do trabalho, do dia a dia. É algo que ajuda, né, a renovar, fazer uma higiene mental. É basicamente isso aí. E você chegou a conseguir tocar em algum grupo, alguma jazz band, alguma coisa assim, alguma blues band? Porque, pô, tocar guitarra é sensacional. Blues, maravilhoso, né? Você chegou a ter essa experiência ou não? Sempre foi solo? Não, no período que eu estava na universidade, em especial ali o último ano de Ciências Sociais e primeiro e segundo ano do esporte, eu cheguei a tocar, assim. Era uma banda que era uma prática de conjunto de uma escola de música, e
a gente chegou num nível que a gente começou a andar pelas próprias pernas. Então tinha um repertório de blues com um pouquinho de rock clássico e chegamos a tocava de vez em quando, uma vez por mês, tocava em algum barzinho. Tocamos no Café Piu Piu, que é um bar tradicional da cena de rock ali de São Paulo. E antes disso também tive uma banda de blues que também de vez em quando a gente conseguiu tocar em alguns lugares e tal. E aí era uma banda só de blues especificamente, assim. Mas foi um momento ali entre 96, acho que até 2001 eu toquei com banda. Mas eu nunca tive assim uma proficiência profissional, né? Embora tivesse chegado a tocar nessa cena assim, a maior parte dessas pessoas com quem eu toquei viraram músicos e são profissionais de música, né? Eu que acabei não dando sequência, porque depois que eu entrei na faculdade de esporte, eu acabei gostando muito, né, da experiência de trabalhar como treinador e persegui isso aí como objetivo durante a vida. E de onde vem esse gosto por blues, Seabra? Porque você vem de uma geração que aqui no Brasil já se ouvia muito menos, né? A gente vê os grandes conjuntos americanos, né, que vieram lá do Harlem, enfim, em Nova York, e aqui no Brasil nem sempre se chegava tanto. Uhum. De onde veio esse gosto pelo blues? Foram teus pais? Você tinha alguém muito próximo que gostava? Foi algo muito interessante isso. Eu queria aprender a tocar violão quando estava no colegial, se não me engano, no segundo colegial. E estudava em Pinheiros, no Colégio Equipe, e me inscrevi numa escola de música que era na região ali. Uma escola de música tradicional na época ali, chamava Travessia, na Vila Madalena. E aí eu comecei a fazer aula de violão. E eu tinha um professor de violão ali, que na verdade ele era um guitarrista de blues, que é o Marcos Ottaviano, que é um dos principais nomes da cena de blues do Brasil até hoje, né? Ele era bem mais jovem, estava no início de carreira, tocava na Companhia Paulista de Blues, se eu não me engano. Depois virou guitarrista do Blue Jeans, que abriu shows aí do Buddy Guy, do Eric Clapton, né? O Marcos Ottaviano. E ele acabou saindo da escola de música, eu parei de ter aula com ele. E uma vez encontrei ele no ônibus. Eu estava indo jogar bola no Futebol Society numa sexta-feira à noite, e o ônibus que eu pegava, ele também pegava, só que ele ia para casa dele. Encontrei ele depois de um ano e falei para ele que eu queria voltar a fazer aula. Ele falou, só tô dando aula de guitarra e só blues. Eu falei, não, beleza, ele era bom professor, eu gostava dele, fui. E foi algo bem bacana. Fiz 1 ano e meio mais ou menos de aula com ele, aprendi bastante, evolui muito e na verdade peguei gosto, né? Pelo gênero, assim, e foi uma educação musical, esse período que eu tive aula com ele. Então, e foi algo que, na verdade, eu carrego até hoje, né? Tanto o gosto pela música, quanto de tocar um instrumento, né? E você falou de ver série, ver filme. Que tipo de série de filme que você gosta de ver, assim? Qual que foi que mais te marcou? Qual que foi que você mais... Eu imagino que, sei lá, talvez as de futebol, né? Do Sunderland to I Die, não sei se Ted Lasso, alguma coisa assim, ou não? Você foge completamente do assunto de esporte? Não, eu fujo. Tem que desligar, imagina. Na hora do lazer eu vou ver... Eu já vivo isso, pô, não preciso ver a série. Não que você não vá curtir ou aprender, mas eu acho que você acaba não desestressando, né? Que eu acho que a gente tem, quando vai assistir uma série ou ver um filme, a gente tem que se renovar, né? O lazer serve para isso, né? Os hobbies, assim. Cara, eu gosto bastante de séries de suspense ou de suspense policial, então gosto bastante de Slow Horses. Acho top, assim, a qualidade de atuação dos atores, o enredo, o fato de ter aquele humor sarcástico, né? Então essa é uma que eu gosto bastante. Mas assisto assim de forma meio eclética também. Assisti uma série turca chamada Itugru, interminável, cada temporada 100 capítulos, 6 temporadas. Então, série coreana assisto também. Às vezes vai um pouquinho de tudo, né? E o que você gosta de fazer com a tua família, Seabra, quando você está com eles? É tão raro, né? Enfim, você mesmo falou, até pela rotina, mas com a sua família, assim, o que o pai e o marido Fernando Seabra gosta de fazer nesse lazer em família?
Olha, é um pouco, a gente, de uma forma geral, nós 4 juntos, a gente gosta de, quando pode, comer bem, né? Então ir num restaurante, comer carne, comer uma comida legal, ou sair para comer uma pizza, né? É um momento que a gente conversa e compartilha juntos ali. E com cada um eu tenho uma atividade que acaba sendo assim mais específica, né? O meu filho mais novo, ele toca bateria, toca piano, tá aprendendo a tocar guitarra, então a gente faz um som junto, ouve música junto e tem essa onda. O mais velho gosta muito de futebol, joga muito bem, inclusive. Agora sim, enveredou pro lado das lutas também, tá com 17 anos, então a gente tem muito papo em relação a futebol mesmo, esporte. Ele tem um interesse em administração e economia. Eu tenho uma ideia básica dos clássicos ali que eu li na época de ciências sociais, então eu vou sempre provocando e querendo saber o que ele conhece já e tal, quais são as expectativas dele, né? E com a minha esposa, pô, a gente gosta de ir no cinema, né? A gente gosta também de vez em quando sair para ir num barzinho, encontrar algum casal de amigo. E é a companheira com quem a gente divide aí as angústias, né? Comemora as coisas boas também e passa por tudo junto. E não é fácil, em futebol é difícil, porque sempre que eu saí para o Ceará em 2015, saí para Curitiba em 2020, Santos bate e volta todo dia, Jarinu, onde eu trabalhei durante 5 temporadas ali, 5 ou 6 temporadas, todo dia bate e volta viajando também. Então, é uma vida ou na estrada ou fora de casa, né? Em poucos momentos, em 2008 no Pão de Açúcar e o período do Corinthians foram os 4 anos da minha carreira que eu realmente convivi com a minha família. Tirando isso, é muito mais renúncia e distância do que, de fato, tempo de qualidade juntos, né? Então, a gente procura tentar também equacionar isso e tem as resoluções para esse ano, para que a gente também consiga estar mais perto, porque isso é fundamental, tanto para a qualidade de vida nossa, também para que a gente consiga se sentir bem, né? E produzir de uma forma bacana no trabalho. Seabra, nosso trabalho, a nossa vida é o futebol, né? E eu falei quando a gente se conheceu que eu gostei, fiquei muito fã do teu trabalho pelas entrevistas que você dava, sobre o que você pensa do futebol, da formação de atleta, né? Da formação de base. Então, para a gente terminar, a gente está chegando no CT Baiarosna daqui a pouco, eu queria que você me dissesse para você, filosoficamente, o que é o futebol? Como você enxerga o futebol em relação à vida, à sociedade? Enfim, o que é o futebol para o Fernando Seabra? Olha, o futebol é um entretenimento. Agora, ele é um entretenimento que ele envolve, principalmente no Brasil, é o cenário que eu conheço mais, né? Tem uma questão identitária, né, envolvida, né? Então, muitas pessoas reconhecem a sua própria identidade, faz parte da sua essência, o clube para qual ela torce, o jeito que ela gosta de jogar futebol, o tipo de jogador que ela idolatra, o tipo de jogador que ela despreza, e existe um componente emocional de paixão muito grande. Então não é um entretenimento que você vai lá, consome e se distancia, ele está dentro de cada um de nós, né? Mas na essência é um entretenimento, né? E acho que isso é um ponto importante. A gente que precisa produzir e entregar o resultado, a gente precisa ter a compreensão também de que quando a gente compete contra um adversário, juntos nós estamos produzindo um espetáculo. Eu acho que essa visão, ela escapa da cultura do futebol do Brasil. Ela escapa da visão do dirigente, ela escapa da visão do torcedor, talvez ela não escape tanto da visão da mídia. Eu acho que a mídia enxerga isso de uma forma mais clara porque ela vende sempre o evento como um todo, né? Depois de tantos anos de carreira
você ter a oportunidade e o privilégio de atuar nesse nível do entretenimento, a gente também tem uma responsabilidade com a produção do espetáculo que a gente vai compartilhar com as pessoas e quais valores que a gente vai externar com aquilo que a gente vai apresentar, que é o nosso jogo, né? Que é a atitude da nossa equipe no campo, que é como a nossa equipe se comporta em relação à nossa torcida, no ambiente de jogo dentro, fora de casa. Então, acho que é um desafio duplo, né? A gente conseguir sempre buscar o resultado, mas ao mesmo tempo levar mensagens positivas para a sociedade. Cada um que está envolvido nesse nível do espetáculo está constantemente enviando mensagens. E a gente tem que mandar mensagens que sejam positivas, produtivas e responsáveis para o futuro do nosso esporte e do nosso país, querendo ou não. Muito da nossa identidade nacional e daquilo que a gente tem expectativa, a gente projeta no futebol, projeta na seleção brasileira, né? Então acho que tem toda essa dimensão aí de cultura e de identidade envolvida. O que esperar nesse novo momento, talvez até de futebol brasileiro em relação à ética? O que você espera para esse novo ponto do futebol brasileiro? Olha, eu acho que é uma necessidade, inclusive hoje, de sobrevivência. Existe uma competição global das ligas por audiência, né? E nesse sentido eu tenho visto uma evolução muito grande da Série A do Campeonato Brasileiro. O nível de intensidade e velocidade do jogo cresceu muito, já está se colocando entre as ligas europeias em vários aspectos. E o que a gente vê no Brasil, existe uma ecleticidade entre os treinadores e as propostas de jogo, e eu acho que isso enriquece o cenário competitivo e torna a liga mais interessante. Então não é tudo padronizado, nem todo mundo pensa igual, né? É sempre complicado preparar os jogos, existe um nível de dificuldade, de particularidade estratégica em cada jogo. Então, respondendo a sua pergunta, iniciando pelo viés técnico, eu acho que os treinadores já estão conseguindo fazer isso. E eu acho que isso é uma construção. E o fato de que muitos indicadores têm mostrado evolução ao longo dos anos reforça esse ponto. Agora, o que a gente precisa conseguir fazer é gerar a capacidade de cooperação fora do campo, né? E aí entra a questão do fair play financeiro, entra a questão das direções e das ligas construírem uma competição forte, né? Então, não pensar só na própria equipe, não, o que for bom para todos vai fazer com que todos vençam. E a partir disso, é lógico, sempre vai existir a competição, mas a competição com a cooperação, porque se houver uma liga forte, capacidade de manter jogador, capacidade de trazer jogador, né, tecnicamente e mercadologicamente se valoriza ainda mais a competição. Então, eu acho que é um processo que está acontecendo, ele poderia andar até de forma mais rápida se houvesse uma coordenação mais efetiva de um interesse comum para construir e oferecer um produto de uma qualidade cada vez melhor. De que Curitiba que você encontra, professor, na chegada aqui, não só de forma de atletas também, mas de comissão, de modo geral, assim? Cara, encontrei um ambiente muito, muito, muito saudável, assim, é um ambiente especial. Até na minha apresentação, que foi no meu segundo dia aqui, porque eu cheguei um dia antes, eu falei com o grupo de jogadores, com o staff, com todos que estavam lá, né? É muito difícil no futebol você ter um ambiente que as pessoas se sintam seguras e que elas possam externar tudo o que pensam. E com um dia no clube eu já percebi que era nesse tipo de clube que eu estava. Então, o trabalho de construir um ambiente desse é algo que leva alguns anos. E realmente foi o que aconteceu aqui. Vocês estão há alguns anos transformando uma cultura, criando uma cultura de excelência. Isso daqui é totalmente diferente. Acho que esse é o grande mérito, ou é um grande indicador de todo o mérito dessa construção que está sendo feita aqui em relação ao que é a cultura de convívio e a cultura de trabalho. Eu sempre costumo dizer que as relações que a gente tem no dia a dia aqui
no futebol, são essas relações que entram em campo. É por essas relações que se dá tudo ou se dá algo mais, porque existe significado. Acho que a torcida ela pode ficar com orgulho em saber, e eu dou a minha palavra, de que tem algo especial em relação entre jogadores. Você vê que todos se sentem à vontade para se manifestar, para agir de forma espontânea, a relação entre jogadores e direção, a forma aberta e franca como todas as pessoas de staff de comissão trabalham e se colocam. Então a gente, num ambiente como esse, acho que talvez essa seja a maior conquista. Acho que a perspectiva é muito boa. É claro que a gente tem que saber que é um desafio muito grande. A Série A do Campeonato Brasileiro, para todas as equipes que chegam da Série B, os primeiros 2 anos são de muita luta, é muito desafio, porque o degrau está cada vez maior, sem dúvida alguma. Hoje a Série A do Campeonato Brasileiro bate de frente com quase todas as ligas do mundo, né? Mas eu vejo um clube que se preparou. Eu acho que isso cria o espaço para que as soluções que porventura ainda precisam ser implementadas isso seja feito. 45 minutos de papo mais ou menos, saímos lá da Praça do Japão, chegamos aqui à Estrada da Graciosa, onde está o nosso CT. Muito obrigado pelo papo, muito legal. Te agradeço demais por ter aberto a tua agenda aqui em períodos de 2 treinos por dia, né? Tá difícil a pré-temporada para te arrumar um tempinho, mas bem-vindo a Coritiba e que tenhamos uma temporada de muito sucesso. Foi muito bacana poder passar pelos pontos, ouvir as informações, embora eu já tenha morado aqui por um tempo, não tinha o conhecimento que você trouxe para mim hoje, então foi muito legal. E além disso, a entrevista em si é uma oportunidade da gente refletir, né? A gente tem que refletir, a gente tem que construir associações, né? Então, para mim também foi uma oportunidade de aprender. Valeu! Bora! Trabalhar, né, agora? Valeu!